Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar. Hoje nós vamos ver o resumão do livro de Mateus, conforme eu já tinha avisado. Vamos relembrar o autor do livro, o tema do livro, a narrativa do livro de Mateus e qual foi a ênfase do livro. Bem, conforme nós já vimos, o livro foi escrito por um judeu para os judeus, a fim de expor o ensino sobre o reino de Deus, principalmente através dos discursos descrevendo o rei de Israel, que é também o Messias e o Salvador. A data provável em que o evangelho foi escrito estima-se que foi entre o ano 60 depois de Cristo a 70. Apesar de haver quem julgue que Mateus não escreveu o primeiro evangelho, porque no livro não consta o nome do autor, a tradição cristã o atribuiu a Mateus, também conhecido como Levi. Um dos fatores discutidos pelos críticos é em relação ao idioma em que o livro foi escrito. Lembra que numa aula eu disse que os discípulos de Jesus, em sua maioria, eles eram pescadores, mas Mateus era um cobrador de impostos? E para ser cobrador de impostos, para trabalhar para o Império Romano, Mateus era estudado, letrado, ele sabia ler e escrever. Então, sim, existe a possibilidade que o livro de Mateus tenha sido escrito em grego e hebraico. Sendo assim, não existem argumentos realmente convincentes para contestar a autoria do livro por parte de Mateus. O tema do livro de Mateus é apresentar Jesus como Messias e Filho de Deus. É descrito no Evangelho o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas lá no Antigo Testamento. Lembram daquela frase que está escrito no livro de Mateus? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Essa declaração ocorre pelo menos 16 vezes com o propósito de mostrar como as profecias do Antigo Testamento se cumpriam em Jesus. O primeiro livro do Novo Testamento é considerado por muitos o livro mais importante da Bíblia, porque depois de 400 anos em silêncio, desde o profeta Malaquias até o livro de Mateus, chega no livro de Mateus o fim do silêncio do Senhor. Através da própria pessoa de Jesus Cristo volta a palavra. O período entre esse fim do livro de Malaquias até o livro de Mateus é conhecido como período interbíblico ou período intertestamentário. O Evangelho de Mateus é o elo histórico entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus mostra-nos uma relação do Senhor Jesus e as predições dos profetas a seu respeito. A narrativa de Mateus tem como objetivo mostrar o Senhor Jesus como Rei de Israel. Para os judeus, a árvore genealógica era algo sumamente importante, por isso o livro de Mateus começa com a genealogia do Senhor Jesus. Por quê? Porque através da genealogia, essa era a maneira mais comum de começar a abordar a história da vida de qualquer descendente de Abraão. Outra coisa que nós vimos no estudo do livro de Mateus, eu citei a respeito do livro de Ezequiel e de Apocalipse, quando aparece um querubim com 4 rostos, um rosto de homem, de leão, de novilho, de águia. Mateus representa ao rosto de homem, semelhante ao rosto de um homem. Por quê? Porque começa com a genealogia de Jesus, mostrando uma trajetória humana, uma descendência humana. Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos e mostra como Jesus era o Salvador prometido por Deus lá no Antigo Testamento. O evangelho faz muitas referências a profecias cumpridas por Jesus. Antes de se tornar discípulo, como eu disse, Mateus era um publicano, cobrador de impostos do Império Romano.
Mateus, o livro dele, foi escrito principalmente para o público judeu, com o objetivo de demonstrar que Jesus Cristo cumpriu as profecias do Velho Testamento sobre o Messias. Principalmente, como eu disse, principalmente primeiramente escrito em hebraico ou aramaico e depois em grego. Visava especialmente os judeus. Por isso, o Antigo Testamento é nele citado muitas vezes, apenas no livro de Mateus. A ênfase do livro está lá no capítulo 5. Os sermões de Jesus começam com o Sermão do Monte. Mateus é um livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, destacando como o Messias prometido na tradição judaica. O livro liga o Senhor Jesus a duas das mais importantes alianças do Antigo Testamento: a aliança davídica, da soberania, e a aliança abraâmica, da promessa. Nós falamos sobre os ensinamentos do rei, que estão lá no Sermão do Monte. Depois que você voltar a ler agora o livro, eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão a respeito do Sermão do Monte. A primeira impressão do que o Senhor espera a nosso respeito nas bem-aventuranças é tratado o caráter e comportamento humano. Por isso, o Senhor destaca em cada bem-aventurança quais são os requisitos para se entrar no reino de Deus. As bem-aventuranças estão relacionadas diretamente com o nosso comportamento pessoal e com o nosso comportamento e tratamento com o próximo. No livro de Mateus, que o Rei Jesus nos ensina como deve ser a nossa oração. Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. No estudo, eu detalhei parte por parte do que significa cada pedaço da oração do Pai Nosso. Te sugiro ler novamente. O Mateus conta toda a trajetória do Senhor, as parábolas, as curas. No capítulo 24, ele fala dos finais dos tempos. E no capítulo 26 é formulado o plano para tirar a vida de Jesus. Eu também contei essa história. O Sinédrio, o Tribunal Superior da Nação Judaica, reúne-se à noite para deliberar sobre a morte de Cristo, porque eles não queriam tirar a vida de Jesus durante as festividades da Páscoa. Por quê? Porque a cidade estava lotada e tinha gente que tinha ali Jesus como profeta, então não ia deixar, por isso foi à noite. Foi um julgamento injusto. Nós sabemos que tribunal não funciona à noite, juiz, promotor, a não ser que uma audiência hoje, nos nossos dias, começou bem cedo e ela prorrogue até tarde da noite, mas nenhuma audiência é marcada para a noite. Quando nós vamos cear, geralmente os pastores começam lendo esse texto. E na noite que foi traído, partiu o pão. Lembram? Porque eles se reuniram à noite, longe da vista de todo mundo, do conhecimento das pessoas, para tentarem incriminar o Senhor, para tentarem matar o Senhor. Mas o Senhor Jesus, conhecendo a intenção dele, se manteve calado e não respondeu às acusações durante o tribunal. O que eles fizeram? Foram procurar testemunhas que fizeram falsas acusações contra Jesus. Mas as acusações feitas também não deram em nada, porque eram incoerentes. Então o que eles fizeram? Perguntaram para Jesus: você é mesmo Cristo, o Filho de Deus? E como o Senhor Jesus respondeu que sim, eles tomaram aquilo como blasfêmia, bateram em Jesus e o condenaram à morte por isso. Mas como eles não tinham poder para condenar, para matar o Senhor Jesus, eles tiveram que pegar o Senhor Jesus de manhã cedo e levar a Pilatos, que era o governador romano. Apenas Pilatos poderia ordenar a morte de alguém, no caso, Jesus. O Sinédrio não tinha esse direito. Para convencer Pilatos, os líderes religiosos, dos judeus acusaram Jesus de promover rebelião contra o Império Romano, proibindo as pessoas de pagar impostos e se declarando rei no lugar do César. Pilatos, então, interrogou Jesus, mas também não encontrou motivo nenhum para condenar.
Então, o que ele fez? Pegou Jesus, enviou para Herodes, que era o rei da Galileia. Jesus era galileu. Mas chegou lá, Herodes também interrogou, colocou em Jesus uma capa, a coroa, uma cana na mão, tentou, humilhou o Senhor, mas também não encontrou nada que o pudesse condenar à morte. Então Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, que já tinha entendido que Jesus era inocente e que os líderes religiosos estavam com inveja. O que Pilatos fez? Era costume, na época da Páscoa, nas festividades da Páscoa, soltar um criminoso. Então ele tentou soltar o Senhor Jesus, mas eles preferiram Barrabás, como todo mundo sabe, ao invés do Senhor Jesus. Como é que os judeus, os líderes religiosos, conseguiram convencer Pilatos a condenar o Senhor Jesus à morte? Começaram a espalhar que Pilatos não era amigo do imperador, o César, que na época já da morte de Jesus era Tibério. Quando Jesus nasceu era Augusto, quando Jesus morreu era Tibério. Então, disseram que Pilatos estava protegendo Jesus, que Jesus estava promovendo a rebelião, que não queria, que ele que era o rei e não César, que não deixava as pessoas pagarem impostos. Então, Pilatos ficou com medo. E diante dessa acusação perigosa, ele lavou as mãos, todo mundo conhece essa história, e entregou Jesus na mão dos líderes religiosos para que eles crucificassem o Senhor Jesus. Bem, com a crucificação de Jesus e sua ressurreição, foi revelado ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor por nós. Cristo crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. Durante a crucificação, alguns sinais sobrenaturais aconteceram. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aconteceu um terremoto. Alguns sepulcros se abriram e muitos santos ressuscitaram. Bem, e depois que Jesus ressuscitou, a história é assim: as duas Marias, no terceiro dia, vai visitar o sepulcro. Um anjo desce, tem um terremoto. A pedra que foi selada, ela é removida do lugar. Os anjos falam com as Marias que Jesus não estava lá. Elas voltam o seu caminho, o Senhor Jesus encontra com elas. E a peça pede para elas avisarem os discípulos para encontrar com ele lá no monte. Os guardas viram tudo isso acontecendo. Quando os líderes religiosos souberam dessa história, pagaram os guardas para dizerem que foram os discípulos de Jesus que tinham tirado à noite o corpo dele lá do sepulcro. Pagaram os guardas e eles espalharam essa história que foram os discípulos que tiraram o corpo. E esse dito, segundo a palavra, foi divulgado entre os judeus, conforme a palavra, até o dia de hoje. O livro, depois que os discípulos se encontram com Jesus lá no monte, o Senhor Jesus dá uma comissão aos seus discípulos, que também vale para nós, que é: ide e fazei discípulos. Agora vamos... Bem, a primeira aula do Escola Bíblica sobre os evangelhos foi eu falando que os evangelhos foram escritos durante o período do Império Romano. Quando Jesus nasceu, Israel fazia parte do Império Romano. Naquela época o imperador era Augusto, o nome dele era Caio Júlio César Otávio. Augusto é um título. Ele governou Roma do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Quando Jesus morreu, o imperador era Tibério. Para vocês entenderem, o imperador ele não ficava presente em Jerusalém. Ficava numa cidade a mais ou menos 2 quilômetros de distância. O Império Romano tinha o costume de nomear pessoas locais como colaboradores para que governassem em nome dos romanos. Esses colaboradores locais tinham certa liberdade, mas claro, se mantinham leais a Roma.
para manter ali a ordem. Eles também eram responsáveis pela coleta dos impostos anuais e que deviam ser pagos a Roma. Roma assumiu o controle de Jerusalém no ano de 63 a.C. Depois de alguns anos relativamente calmos em relação ao governo local, começaram lutas internas entre a aristocracia de Jerusalém. Para remediar tal situação, Roma nomeou Herodes e o designou como rei dos judeus. E era ele que governava Jerusalém quando Jesus nasceu. Por isso, como ele era rei dos judeus, ele ouviu falar através dos magos que havia nascido o rei dos judeus, ele manda matar. Lembra dessa história? As crianças de 2 anos para baixo, que é contada nos evangelhos. A Palestina esteve sob o jugo dos romanos do ano de 63 a.C. até o ano de 135 depois de Cristo. Belém de Judá é situada, na Judéia. Ela desempenhou um papel crucial na história bíblica, conectando-se a tribo de Judá ao nascimento de Jesus. Vejamos, a faixa de Gaza é um território que, junto com a Cisjordânia, forma a Palestina. Está localizado no Oriente Médio, entre os países de Israel e Egito, na costa do Mar Mediterrâneo. Então vejamos, Jesus nasceu na Judéia, né? Belém de Judá. Herodes era o rei da Judéia. Por isso, toda essa briga, essa desavença entre judeus e palestinos para tomar aquela região. Todo mundo se sente dono. Nós vimos ainda um pouco sobre o mundo religioso de Roma. Uma das religiões deles era o animismo, religião primitiva, onde fazendeiros adoravam deuses da terra, deus da colheita, da floresta. Já os militares adoravam deuses de origem grega. Júpiter era o deus do céu, Netuno, o deus do mar, Plutão, o deus da região dos mortos. Tem uma história na época de Paulo sobre a Diana dos Efésios. Eles ainda tinham culto ao imperador. Muitos veneravam o imperador e dava nome ao imperador até de deuses, considerava-os deuses. Eu até citei isso no nosso estudo, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, quando está escrito para a igreja de Pérgamo: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Alguns estudiosos consideram que é mais provável que o trono de Satanás está se referindo ao culto associado ao imperador, porque nessa época, em Éfeso, em Pérgamo, foi erigido um templo ao imperador. Roma ainda tinha religião mística, eles adoravam pessoas falecidas e também as consideravam deuses. Ainda tinha a prática de ocultismo, prediziam o futuro, eles liam o futuro através das entranhas de animais mortos. Mais ou menos há 40 profecias sobre o Cristo no Antigo Testamento. Na sua maioria, elas são chamadas messiânicas. A primeira está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 3. A última, em Malaquias, também no capítulo 3. As profecias descrevem o Messias sob 2 aspectos: o rei Messias e o Messias sofredor. Eu deixei já nos estudos os versículos onde está relacionado a cada um dessas citações. Mateus sempre toca no Velho Testamento, porque para entender o Novo Testamento é importante estudar o judaísmo, pois o cristianismo teve a sua origem lá no judaísmo. Ainda falei que da transição do Templo de Salomão para a sinagoga, porque no Antigo Testamento adoravam-se a Deus no Templo de Salomão, depois do exílio virou sinagoga. O rabino lá do Templo de Salomão tornou-se o sacerdote.
Ahn, Outra coisa que é importantíssimo a gente entender: dentro do judaísmo havia várias seitas religiosas, mas as mais conhecidas eram dos fariseus e dos saduceus. Eu já expliquei que os fariseus vêm lá dos escribas. Os escribas eram aqueles que sabiam escrever, ler e escrever, eram as pessoas estudadas, eram eles que transcreviam as leis, os documentos, a lei de Moisés. Por isso que os fariseus eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas da tradição oral, porque como eram os escribas que transcreviam, eles tinham eles copiavam muita coisa que eram passado boca a boca, por isso eles tinham tradição oral. Para eles, a lei oral, para os fariseus, a lei oral era, segundo eles diziam, havia sido preservada pelos homens importantes da sinagoga desde Esdras. Jesus censurou o farisaísmo em diversas ocasiões por conta de terem externalizado uma religião com sua hipocrisia e orgulho. Eles traduziam-se num tipo de exibicionismo e falsa santidade. Na parábola do fariseu e publicano descreve muito bem isso, quando na parábola conta que dentro do templo tinha um fariseu e um publicano. O publicano pedindo perdão pelos seus pecados e o fariseu dizendo: Senhor, ainda bem que eu não sou como aquele publicano, porque eu jejuo, eu oro, eu cumpro as suas ordenanças, eu faço isso, faço aquilo outro. E o Senhor Jesus fala que quem saiu do templo justificado foi o publicano e não o fariseu, porque eles gostavam de orar em pé para ser visto, para jejuar, e quando eles jejuavam, eles se mostravam contritos para todo mundo saber que eles eram santos. Religiosidade. O outro grupo eram dos saduceus. Eles eram um grupo de partido religioso e aristocrático que emergiu no período entre o Antigo e o Novo Testamento. O partido dos saduceus era formado principalmente por famílias sacerdotais, por isso, geralmente, o sumo sacerdote pertencia a esse grupo. Eu expliquei isso lá numa das aulas, que não se sabe ao certo de onde vêm os saduceus, mas pensam-se que vem lá da época do sumo sacerdote Zadok, lá da época do rei Davi, do rei Salomão. Por isso, e o sacerdócio era passado de pai para filho, por isso que os saduceus eram sempre, no seu grupo tinham sempre sumos sacerdotes. E eles faziam parte da elite de Jerusalém. Isso significa que muitas das pessoas mais ricas e influentes do eixo político-religioso dos judeus pertenciam ao grupo dos saduceus. De forma geral, os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco como escritura com autoridade suprema. Para eles, a lei escrita por Moisés era superior aos outros escritos, até aos escritos dos profetas e às demais obras. Diferente dos fariseus, eles rejeitavam terminantemente as tradições orais. Os saduceus desfrutavam de prestígio e influência e não queriam, claro, que isso mudasse, eles estavam metidos na política. Apesar das diferenças entre fariseus e saduceus, eles se uniram, se aliaram algumas vezes, se opondo ao Senhor Jesus. Foram eles, os dois juntos, que pediram a morte do Senhor. Os fariseus basicamente viram em Jesus uma ameaça à sua religiosidade hipócrita e ao seu sistema de salvação por obras. Os saduceus, por sua vez, viram em Jesus uma ameaça em sua posição de influência e as suas fontes de lucro e posses materiais. Por isso que os dois se uniram e cooperaram entre si para matar o Senhor Jesus. Eu acho que esses são nós pincelamos os pontos mais importantes. Agora, eu vou te sugerir a ler o livro de Mateus. Tenho certeza que a sua compreensão do livro será outra. Você vai conseguir entender parte por parte, além de ficar gravado em seu coração alguns versículos do livro. Releia todos os estudos, todas as aulas. No final de cada aula eu deixo
o estudo escrito. Hoje é quinta-feira, você tem uma semana, ou seja, 7 dias até a próxima escola bíblica para ler o livro e guardar os seus ensinamentos. Eu quero te agradecer por ter estudado comigo e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica, do podcast do projeto Orais sem Cessar.